voltamos. No bloco passado, nós estávamos falando sobre tautologia, perfeito? Tautologia é quando a proposição composta é toda verdadeira. Bom, se nós estávamos falando de tautologia, agora vamos falar de contradição. Contradição quando a proposição ela é toda falsa. Olha aí a definição. Uma proposição composta que é sempre valorada como falso, independentemente das valorações simples das proposições simples que as compõem, é denominada contradição. Contradição, quando ela recebe tudo falso, lembra aquele exemplozinho que eu coloquei, P e não P, é o exemplo mais simples de contradição. Então, vamos lá. A proposição composta abaixo é uma contradição. Vamos colocar aqui, A ou B, E, não A e não B. Beleza, vamos lá? Quantas proposições simples nós temos? 2. Por quê? A e B. Quantas compostas? Quantos conectivos? 1, 2, 3. Quantas compostas? 3 compostas. Perceberam? Tem negação no parênteses para gerar uma nova composta? Não. Então, realmente, nós só temos 3 compostas. Perfeito? Então, vamos lá. Tá aí a tabelinha, ok? Vamos colocar as simples primeiro. Proposição A, proposição B. Note-se se tem negação de A e negação de B. Tem. Então, você coloca aqui uma coluna para negar A, outra para negar B. Pronto, colocamos as duas simples e a negação das duas simples. Agora você busca as compostas. Professor, como é que funciona? Para você montar dessa forma, você põe a do parêntese, a do outro parêntese e depois o conectivo que está juntando os dois aqui, ó. Do outro parêntese que eu estou dizendo assim, esse colchete, né? Aí. Ok. Aqui entra A ou B, aqui entra não A e não B. Perfeito? E aqui entra ela toda, ó, que é o que vai usar esse conectivo aqui, né? Ó. Olha lá, ó. A ou B e não A e não B. Perfeito? Então tá, vamos lá. Essa valoração aqui, quantas proposições simples? 2. 2 elevado a 2, 4 linhas. 2 verdadeiras e 2 falsas. Não necessariamente nessa ordem, pode ser em qualquer ordem que você quiser. Perfeito? B, também, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tranquilo? Como agora apareceu a negação, pega a coluna do A e troca a valoração do A. Onde é verdadeiro fica falso, onde é verdadeiro fica falso, e onde é falso fica verdadeiro. Tá aqui. Agora vamos negar B. Onde é verdadeiro fica falso, onde é falso fica verdadeiro, onde é verdadeiro fica falso, onde é falso fica verdadeiro. Muito bom. Primeira proposição composta que apareceu, conectivo ou. Pelo menos um verdadeiro fica verdadeiro. Só será falso se ambas forem falsas. Então, olha só. Aqui, ó. Cuidado. Essas duas colunas somem daqui, ó. Fica só essas duas aqui, perfeito? A ou B. Tem verdadeiro? Lógico. Tem verdadeiro? Também tem. Tem verdadeiro? Tem. Tem verdadeiro? Não. Fica falso. Perfeito? Outra coluna, conectivo E, mas agora não na coluna do A e do B. É do não A e do não B. Perfeito? Então você vem aqui, esquece essas outras colunas, trabalha só com essas duas aqui, ó. No E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. As duas são verdadeiras? Não. Falso. Aqui também não são duas verdadeiras. Também aqui não, duas verdadeiras fica falso. Aqui as duas são verdadeiras, então ela vai ficar verdadeira. Beleza? Agora, a última coluna, você vai fazer aqui, ó. A ou B tá aqui, não A e não B tá aqui. Então você vai fazer o conectivo E com essas duas colunas aqui. E no E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Vê se todas aqui ambas são verdadeiras. Não. Aqui é o quê? Falso. Aqui também falso. Aqui também falso. E aqui também falso. Tudo falso. Exemplo de contradição. Perfeito? Tudo verdadeiro? Tautologia. Tudo falso? Contradição. Peraí, professor, são quantos? São 3. Só pode acontecer 3 casos. Ou ela é toda verdadeira, tautologia, ou ela é toda falsa, contradição, ou é aquela que tem verdadeiro e falso ao mesmo tempo, contingência. Ah, professor, então só tem esses 3 casos? Só. Só tem esses 3 casos. Mas, como eu fiz com a outra, sem ter que fazer essa tabela inteira, eu vou fazer com essa também, tá? Então, olha só. Aqui vai ficar A ou B e negação de A e negação de B. Beleza? Ok. Professor, dava para resolver isso sem tabela também? Dava. Nem precisava dessa tabela, não. Mas, por enquanto, a gente está aprendendo a fazer tabela verdade, né? Opa, vamos lá. Eu escolho o A e coloco verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí o não A.
falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza. Agora vamos ao B. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Como aqui tem B, lá tem não B, então é só negar o B aqui, né? Só negar. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. O que importa para mim é o resultado do parêntese, né? E ok? Então você vai pegar assim, conectivo ou pelo menos um verdadeiro. Verdade, 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 falso. O que você faz? Não precisa disso, aí você risca. Aí no seu caderno você pode riscar, né? Porque, ou se você estiver fazendo a lápis, você pode apagar, mas quando você estiver fazendo a prova, você não vai fazer a lápis, né? A caneta, o que você faz? Risca. Aqui dá para eu apagar, tá vendo? Literalmente eu apago, deixo só esse resultado. E aqui, no E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Falso, 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 verdadeiro. Você risca essa de preto, não me interessa mais a valoração das proposições simples, e sim a valoração da composta, né? Olha aí, ó. Beleza. Tá faltando um conectivo? Sim. Esse aqui, ó, que é o E. E o E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. São ambas verdadeiras? Não. Falso. Também não. Também não. Também não. Um exemplo de contradição. Contradição. Tá aí, ó. Um exemplo de contradição. Tudo verdadeiro, tautologia. Tudo falso, contradição. Professor, e quando acontece verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Quando aparecer pelo menos um verdadeiro ou pelo menos um falso? Aí já não é nem tautologia, nem contradição. Ele recebe o nome de contingência. Perfeito? Então vocês viram que você não necessariamente precisa fazer aquela tabela grande. Basta você resolver em cima da original, fazendo o que eu estou fazendo aqui. Facilita a sua vida. Ainda mais quando você treina, você vai pegando habilidade, né? Contingência. Bom, uma proposição composta, ela é contingente quando não é nem tautologia, nem contradição. Como assim? Porque para ser tautologia tem que ser toda verdadeira. Para ser contradição tem que ser toda falsa. Então, se aparecer pelo menos um verdadeiro ou pelo menos um falso, aparecerem os dois ao mesmo tempo, já é contingência, tá? Vamos ver? Uma proposição composta que não é tautologia nem contradição é denominada contingência. Aí, ó. A proposição composta abaixo é uma contingência. Olha aí. Se A, então B, E, A ou B. Quantas simples? 2. Quantas compostas? 3. Por que 3, professor? 3 conectivos. Perfeito? Então, vamos prestar bem atenção no que a gente está fazendo, né? Beleza. Professor, dá para fazer aqui sem a tabela? Lógico que dá, né? Vamos fazer com a tabela? Vamos fazer com a tabela. A tabela verdade, então você vai colocar aqui montando proposição A, proposição B. Tem negação de A ou negação de B? Não, não tem negação de A nem negação de B. Então você não precisa de uma coluna para negar A e negar B. Mas você tem agora as compostas, né? Ó, se A então B está aqui. Aí você tem essa A ou B. E você tem essa do conectivo juntando os dois parênteses, né? Aí, ó. Se A então B, E, A ou B. Perfeito? Então vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Não necessariamente nessa ordem. Você pode trocar a ordem. Do B, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Também não necessariamente nessa ordem. Você tem outras ordens que você pode usar. Conectivo se, então. Gente, toda vez que você vê o se, então, é só lembrar da Vera Fischer. Só, professor? Só. Faz assim. É uma brincadeira que a gente usa para que você não esqueça. Na hora da prova, você está lá na hora e fala assim, lembrei da Vera Fischer. No se, então, é só VF que fica falso. Olha só. VF. Não tem mais nenhuma. Tá vendo? Então aqui fica verdadeiro. Aqui vai ficar falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Gente, o VF, a brincadeira da Vera Fischer, é só uma brincadeira. O antecedente sendo verdadeiro, o consequente jamais pode ser falso, visto que se então é uma inclusão de conjunto. Se o conjunto de dentro existe, o de fora tem que existir. Aqui ele está dizendo que o de dentro existe e o de fora não existe. Isso é impossível. Por isso que a brincadeira funciona e você não erra a questão. Perfeito? Conectivo ou, pelo menos um. Pelo menos um verdadeiro, ele fica verdadeiro. Tem verdadeiro? Tem verdadeiro. Tem verdadeiro. Agora olha aqui, tem verdadeiro? Não. Ele vai ficar falso. Beleza?
O último conectivo é o E. Esse E que está aí separando os parênteses são essas duas colunas aqui, ó. Se A então B, se A então B, A ou B, conectivo E. E no E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Tá aqui, ó. É verdade. Verdadeiro, não. Opa! Pronto, você poderia parar a questão aí. Por que poderia parar? Porque já deu um verdadeiro e um falso. E todas as vezes que aparecerem as duas valorações, já não é mais contradição nem contingência. Desculpa. Não é contradição nem tautologia. É uma contingência. Aqui fica verdadeiro, aqui fica falso. Professor, é contingência porque apareceu verdadeiro e falso? Não. Pelo menos um verdadeiro ou pelo menos um falso já é uma contingência aqui, ó. Opa, pelo menos um verdadeiro que eu digo assim, né? Se tiver tudo falso e um verdadeiro, já é contingência. Se tu tiver verdadeiro e um falso, também já é contingência. Resumindo, se aparecerem as duas valorações, contingência. Perfeito? Ok, muito bom, né? Então tá aqui mais um exemplo aí de tabela verdade. Perfeito? Notem que nós estamos vendo toda a parte teórica para depois a gente ver a parte de exercícios, né? Que é o que é interessante, você ver como a sua banca trabalha em relação a determinado assunto, ok? Então vamos colocar aqui. Se A, então B, E, A ou B. Tá aí. Perfeito? Vamos lá. Bom, aqui você coloca verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tem negação? Não. Aqui tem A de novo, então é só repetir. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. B, também? Também não. Vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Muito bom. Agora, vamos lá. Conectivo se então só será falso se for VF. Aqui verdadeiro, VF, Vera Fischer, falso. Aqui verdadeiro, verdadeiro. Só vai ser falso se tiver essa sequência VF partindo do antecedente para o consequente, tá? Aí você risca aí ou literalmente apaga das simples, que não me interessa as das simples, né? Me interessa a valoração das compostas. No ou pelo menos um. Verdade, 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 falso. Tá aqui. Não me interessa a valoração das simples, agora só me interessa a valoração da composta. Perfeito? Bom, que conectivo nós temos aqui? Conectivo E. No E só será verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras, aqui não, já é falso. Pronto, já parou, porque apareceram as duas valorações. E isso já é um exemplo de contingência. Contingência. Qualquer questão de tabela verdade, você pode resolver dessa forma aí, ó. Facilita o seu entendimento, facilita, dá uma facilidade, você perde menos tempo na hora de resolver. Porque bancas como o CESP, às vezes ele te dá a tabela pronta, aí você só vai completando. E aquelas que não te dá a tabela? Aí você olha para aquela proposição composta desse tamanho e fala, meu Deus, como é que eu monto essa tabela mesmo? Poxa, não precisa, basta você ser esperto. Pega o original e sai valorando lá mesmo. E o que vale para vocês são as valorações das compostas, porque as simples você já sabe que você aprendeu a valorar as simples, depois você valorou a composta, você apaga as simples para você ir facilitando o seu entendimento, a sua resolução da tabela verdade. Perfeito? Ok? Tranquilo? Então, a nossa parte teórica de tabela verdade, a gente está encerrando aqui. Porque depois vem exercício. Aí os exercícios vocês vão ver que vai ser sempre assim, exercício de tabela verdade. Vai aparecer o exercício e a gente vai fazendo. Perfeito? Então, o que acontece? Nós vamos encerrar esse bloco nessa tabela verdade e daqui um pouco a gente volta.